iniciando um mini curso de tecnologias digitais no cálculo numérico. Bom, nessa primeira videoaula vou falar um pouco sobre o professor, sobre o curso e sobre o conteúdo. Meu nome é Paulo Alexandre Oliveira, trabalho na UFT, trabalho com as disciplinas cálculo numérico, cálculo 1, geometria analítica, disciplinas básicas do curso da engenharia. Também trabalho como pesquisador, principalmente na área das novas tecnologias na educação, formação continuada de professores, trabalho com geoprocessamento e otimização matemática, lembrando que o foco maior ultimamente tem sido no uso da tecnologia na educação, tá? Então, experiência profissional. Já fui professor do ensino fundamental, do ensino médio também, tá bom, pessoal? E ultimamente estou trabalhando na graduação e algumas pós-graduação também. Então, já tenho experiência na área de educação desde o ano de 2002, quando comecei a dar aula, tá bom? Esse é o resumo aí para conhecer um pouco sobre o professor. Vamos lá. O conteúdo do mini curso são dicas, tá, pessoal? Sobre o uso da tecnologia. Mas no formato de um bate-papo, de passar dicas mesmo para vocês, compartilhar experiência aí de anos e anos na sala de aula, tá bom? Principalmente voltado aqui para o cálculo numérico. É pensado para os alunos da engenharia de alimentos, mas todos os outros alunos de outro curso, outros profissionais são bem-vindos também, vão conseguir acompanhar. Até porque adiante a gente vai ver que esse curso é bem tranquilo, bem introdutório. A metodologia é a apresentação dos recursos, tá? Com dicas, obviamente, e resolução de alguns exercícios aqui. Aqui que é interessante deixar claro que é voltado para a engenharia, mas de uma maneira que qualquer aluno, qualquer profissional vai entender que os exercícios. Nada muito difícil, tá? Então, o nível do curso é introdutório. Realmente, a ideia é compartilhar alguns recursos que eu venho usando na própria sala de aula e preparar o aluno para chegar lá já sabendo manipular minimamente esses recursos, tá bom? Só lembrar que nesse mini curso é previsto alguns exercícios na aula, tá bom? Pode ser um resumo ali da aula que você assistiu, e lá no final tem um questionário, com base nesse questionário que vai ser lançado o certificado. Tem que tirar nota, pelo menos 70% da nota aí, tá, pessoal? Assim como uma disciplina qualquer na UFT. Bom, então, falando nisso, durante as videoaulas, um dos exercícios que eu sempre vou passar é relacionado a simplesmente palavras que eu vou falando no meio da aula. Então, vocês têm que anotar. A primeira palavra-chave aqui é professor. Bem simples, só para saber se o aluno está acompanhando, está assistindo, ok? Então, anote essa palavra de novo, anotem aí para você responder o exercício. É bem simplesinho, o exercício vai ser em relação a essas palavras que vai aparecer ao longo das videoaulas, tá? Lembrando que pode ter algum texto para ler, mas preferencialmente vou trabalhar com videoaulas. Para pensar um pouco, né? Vamos pensar aqui uma pergunta, né? Por que aprender cálculo numérico se nós temos os computadores? Uma pergunta que muitos alunos, muitos profissionais fazem, tá? E nós vamos ver que isso é natural, pessoal, né? Alguns cuidados que nós temos que ter quando somos alunos ou mesmo professor, tá? Não podemos ter preguiça, obviamente, né? De pensar, isso é um problema sério, acaba atrofiando o cérebro. Aí a gente vai perceber durante as aulas que nada adianta você ter o recurso tecnológico se você não sabe usar, se você não sabe organizar o exercício, tá bom? Então nós temos que saber usar a tecnologia, inserir os dados, manipular corretamente, e depois que o aplicativo, ou seja lá qualquer outro recurso, a calculadora, por exemplo, o computador, te dá a resposta, você também tem que saber interpretar. Às vezes, lá no finalzinho, o aluno acaba errando porque não sabe interpretar aquilo. Até mesmo para saber se está errado ou não, tá bom? Lembrando que no final das contas a máquina não pensa. Tem alguns tipos de exercício que a máquina não vai resolver. Gosto sempre de chamar aqueles exercícios construtivos, onde tem uma situação problema, você vai ler, vai montar um exercício, tá? Então a máquina dificilmente vai ler. Hoje nós temos a inteligência artificial que consegue fazer bastante coisa, mas mesmo assim não é o ideal, tá, pessoal? Durante as aulas vou deixando bem claro aqui o que a gente pode fazer. Então o conteúdo, a gente vai falar um pouquinho da calculadora científica. Tá? Lembrando que para quem está cursando cálculo numérico, mesmo cálculo 1, qualquer disciplina aí voltada para cálculo, né? Para matemática no ensino superior, tem que ser a calculadora científica. Vamos falar nisso, eu já vou apresentando para vocês aqui, à medida que eu vou falando, os recursos. Então, essa aqui é a calculadora científica, e esse aqui é um emuladorzinho que eu vou usar, tá?
Então é bom que o aluno adquira já a sua calculadora. Geralmente os alunos já compram no primeiro, segundo semestre, tá? A gente vai aprender a mexer com essa calculadora, ver os recursos, os principais erros que os alunos cometem, tá? Essa calculadora aqui, a gente pode dizer que é uma bela de uma máquina digital, e é óbvio, tudo que eu falei agora, você tem que saber aqui, tem que saber jogar os dados. É muito comum, às vezes, o aluno errar uma conta simples. Vou até fazer a primeira continha, pessoal, só para ficar como exemplo, bem simplesinha, tá? Suponhamos aí que você quer fazer a raiz quadrada da soma de dois números, né? Então, muita gente vai fazer isso errado. Por exemplo, raiz quadrada de 5 mais 7. Bem simplesinho, só para ficar bem claro aqui. Se fizer isso aqui, errou, né? Simplesmente porque não usou aqui o parênteses, tá? Então, coisas muito simples, mas vai errando. Não nesse caso aqui, porque está bem simples, mas no meio de uma conta, no meio do cálculo de um ponto de uma função, por exemplo, de uma derivada, o aluno acaba esquecendo de separar aí por parênteses e vai ficar errado, tá bom? Só exemplo bem simples. A calculadora é essa, por enquanto é isso. A gente vai falar mais da calculadora ainda, tá bom? Outro aplicativo que eu uso bastante nas aulas, tanto de cálculo 1 quanto cálculo numérico, é o Implode. Excelente aplicativo, principalmente porque é muito simples de trabalhar. Vou abri-lo aqui, tá? Tá aqui o Implode, é de uso gratuito, tá? Depois vou até deixar lá no AVA para vocês o arquivo, para você ter esse aplicativo. Mas é muito simples também. Você pode baixá-lo aí na internet, ele é gratuito e bem simples de usar. Basicamente, você só precisa descompactar e já começa a usar. Não precisa instalar, não precisa fazer nada, tá bom? Baixar plugin, nada disso. Ele é bem simples de usar, por isso que eu gosto dele. E aqui a gente tem vários recursos, que eu estou dando zoom, por exemplo, vou diminuindo aqui, que eu fiz o gráfico de uma parábola bem simplesinha, né? Tá aqui em cima em azul, ó, se seguir o cursor, né? Y igual x menos 3 elevado ao quadrado, ó, uma coisa que a gente vai falar bastante nas aulas, né? Anotação matemática, linguagem matemática na computação. Chapeuzinho é potência aqui, tá? Menos 2. Então, o vértice está em menos 2 e 3. E marquei um ponto, x, y, 3 e menos 2, que está marcando o vértice. E fiz um vetorzinho aqui como se fosse a derivada nesse ponto aqui, né? Um ponto de máxima, a derivada está na horizontal, a derivada é igual a zero. Então, só para conhecer aqui esse aplicativo. Depois nós vamos falar mais dele detalhadamente, tá bom? Então, vamos falar também aqui de planilhas, tá? Geralmente eu acabo usando mais o Excel na aula do cálculo numérico, porque já tem aqui instalado no meu computador, mas você pode usar também aquela planilha do LibreOffice, tá? Que é gratuita, ok? Ou outra planilha qualquer aí, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, o que a gente tem de legal. Ó, isso aqui eu trabalho com os alunos de cálculo numérico, tá? Então, quem fizer cálculo numérico comigo provavelmente vai ter acesso a essas planilhas aqui, bem legal, feita no Excel. Você pode olhar aqui que ficou parecendo um aplicativo, tá? Ó. E, obviamente, para fazer isso aqui tem que saber utilizar o Excel minimamente, tá, pessoal? O Excel é uma excelente ferramenta, a gente vai ver, tá? Até deixei algumas instruções para o aluno, e às vezes, pessoal, por não saber usar o aplicativo ou a planilha aqui, acaba errando, né? Vou mostrar para vocês, tem algumas coisas bem interessantes aqui, ó, né, que a gente usa na hora que vai fazer as contas aqui, por exemplo, ó, tem a função se aqui, ó, lógica, tá? Lógica de programação, se acontecer isso, faz aquilo, tá? Então, bem legal, dá para usar como calculadora, mas dá para usar também programando aqui, bem legal. A gente vai falar um pouquinho do Excel, tá? Outro recurso muito utilizado, assim como o Implode, tá? A gente vai até falar junto deles, não vou gastar muito tempo, até porque a ideia é apresentar mesmo, tá, pessoal? Obviamente, para cada conteúdo você vai mexer um pouquinho, aprender mais, tá? Então, o Symbolab, deixa eu abrir aqui o Symbolab para a gente dar uma olhada aqui. Aqui, ó, o Symbolab é um aplicativo no formato de site, tá? Depois eu vou passar o endereço direitinho para vocês, mas digitando aí no Google, por exemplo, ou outro buscador, você vai encontrar aí o Symbolab, tá? Só digitar Symbolab, é com Y, tá aqui o nome, e ele trabalha com pré-álgebra, álgebra, pré-cálculo, cálculo, funções, matrizes, vetores, trigonometria, então tem uma série de coisas. Eu deixei já na área aqui só para ficar como exemplo de integrais, né? Então tem integral aqui, ó, tem alguns exemplos resolvidos. E vou dar algumas dicas para vocês aí. Dá para fazer gráfico também, tá? As dicas é mais no sentido, pessoal, dos cuidados que tem que ter, tá bom? Para não errar a conta, saber interpretar o resultado. Um dos erros que tem que ter bastante cuidado, acontece muito nas aulas, o aluno escrever, por exemplo, a função errada aqui, ó. E aí, obviamente, vai fazer o cálculo errado, né? E aí pega o resultado errado como certo. Então, é essas dicas que eu vou dar. A mesma coisa que eu falei da calculadora, saber usar os parênteses, saber digitar, tá bom?
O Symbolab é bem tranquilo, ele dá até uma ajuda a mais, por exemplo, do que o Implot, porque ele te dá aqui a maneira que você vai escrever, né? Só para pegar mais alguma coisinha aqui, vamos pegar aqui em funções aqui, por exemplo, né? Ou matriz, vamos pegar a matriz aqui, tá? Uma coisa que a gente usa muito em álgebra, né? Então tem aqui os exemplos de matriz, ó, tá? Aqui você faz soma, subtração. A gente vai olhar isso depois com mais calma um pouco. Aqui é só para apresentar mesmo, tá? Para vocês. Tem a versão do celular, né? A versão mobile. Se você tiver o smartphone, você pode baixar, só digitar aí na sua lojinha aí, né? E ver se tem para o seu celular. Se for Android, certeza que tem, tá? Já uso no meu. Agora, se for iPhone, tem que dar uma olhada, que eu realmente não sei se tem, tá? Então, aproveitando aqui, já sei o próximo passo lá é sobre o LabMat, tá, pessoal? Que é um aplicativo que o professor que vos fala, o professor Paulo Alexandre, está desenvolvendo, é uma pesquisa da UFT, né, na minha função de pesquisador. Então, estou desenvolvendo um aplicativo voltado para o cálculo numérico. Não vou falar muito agora dele, mas basicamente é o que os alunos precisariam fazer aí durante o semestre todo. Vai ter um tópico aqui. Vou pegar como exemplo só um aqui para a gente dar uma lidinha. Por exemplo, mudança de bases, né? Então, o aluno vai chegar aqui, tem uma parte da teoria, vai estar aqui. Vou falar um pouquinho aqui do meu aplicativo para vocês. E tem que onde os alunos podem ver as contas, as transformações de inteiro para binário. Só vou fazer um exemplinho rapidinho aqui, né? Nesse caso aqui, digite o número inteiro na base decimal e o programa retornará na base binária, tá? Já vimos a teoria ali, dei um exemplo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 123, né? E aí vai, clica em calcular, ele calcula para você em binário. Assunto do cálculo numérico, tá? Tem ajuste, que é inclusive assunto também da estatística. Então aqui tem um pouquinho da teoria, sempre isso, né? Teoria, notação, sempre é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, tá bom? Então, voltando aqui, LabMat. E na última aulinha nossa, pessoal, tá previsto aí umas 4 ou 5 aulas. Eu tô gravando ainda essas aulas, tá? Diferente de outros cursos, vou até mostrar para vocês. Que já está pronto, esse aqui eu estou produzindo enquanto vou lançando para vocês as aulas. E aí eu vou falar também de outros aplicativos que vocês podem utilizar, como que eu vou encontrar aplicativo. Por exemplo, quero fazer um gráfico rápido, mas eu não tenho um implot, tá? Então, instalado, eu não consegui baixar, estou na casa de alguém. Você pode usar, por exemplo, o Google, o navegador, para fazer gráfico de funções. A gente tem várias ferramentas aí à disposição, para depender da situação que você se encontre, tá bom? Isso aqui acabei mostrando para vocês já, né? Então, só para ter uma ideia aqui da calculadora científica, cada um dos itens que nós vamos fazer, não vou ficar lendo isso aqui tudo, tá? Mas basicamente entender o layout da calculadora, a gente vai ver, isso aqui é mais voltado para o cálculo numérico, para cálculo 1 também, tá? Frações, raízes, potências, coisas que muitos às vezes já sabem, os parênteses, né? Acabei de citar, a parte de trigonometria é uma coisa interessante. Muitos alunos confundem, né? Na parte de trigonometria acaba errando, às vezes tem que configurar a calculadora, por exemplo, em radiano, e ela está em graus, e o aluno não sabe disso, aquilo que eu falei, ó, você tem que saber configurar, inserir os dados, tá? Então, criar um exemplinho aqui já, só para a gente pensar um pouquinho, né? Vamos supor que eu tenho uma função definida aqui, ó, f de x é igual a seno de 2x menos 3, bem simplesinho mesmo, tá? E eu quero calcular essa função aqui em 2,7, por exemplo. Então, tem que saber que isso aqui está em radiano. Se eu não conseguir configurar minha calculadora, vai ficar errado. Então, vou aproveitar aqui que estou falando da calculadora, para não estender muita aula. Já estou terminando esse primeiro vídeo aula, tá, pessoal? Só para a gente conversar e ver a importância aqui, né? Então, ó, primeira dica já fica da calculadora. Mas vou falar de novo lá na aula específica da calculadora. Aqui está em D. Quem fez cálculo 1 comigo já sabe disso, né? Se eu fizer essa conta simplesmente aqui, vai ficar errado. Então, se eu vir aqui digitar seno 2x, né? Então, 2 vezes o meu x vale 2,7 aqui, tá dito ali na função, mais, perdão, menos 3. Isso aqui tá errado, tá? Esse resultado aqui vai ficar errado, ó. 0,04, tá errado. Simplesmente porque eu não configurei. Aqui em cima tá em D, ó, que é graus. Em inglês começa com D, né? Então, tem que vir aqui, mod, apertar o número de vezes até chegar aqui, ó, radiano, tá? E colocar 2 aqui. E agora está em radiano. Então, se eu apertar aqui, a conta ainda está lá em cima, ó, esse calculador é bem legal, ó, 0,67, esse é o valor certo, tá? Então, encaixa muito bem naquilo que eu acabei de falar em alguns slides atrás. Não adianta ter o recurso tecnológico, tá? Se você não sabe configurar, se você não sabe inserir dados, se você não sabe tirar os dados também. Outro erro é muito comum, às vezes, o aluno usar seno e dá erro, né? Ele não percebe. Vou fazer um exemplo bem rapidinho, vai vindo as coisas, né? A gente vai fazendo aqui, né? Tá no meio de uma conta, às vezes o aluno acaba não percebendo. Tem uma raiz lá, por exemplo, de 89, dividido por 5.
no meio do exercício. Talvez tá errado as contas às vezes, tá? Mas aí quando ele clica aqui, vai dar, ó, em radiano deu certo. Mas vamos supor que agora estava em graus, né? Ó, tá vendo que você tem que ficar mexendo na configuração da calculadora aqui, tá? Vamos supor que você está resolvendo a trigonometria básica, lá, ângulo de vetores, por exemplo, né? Que é assunto da álgebra. Mas só para citar como exemplo aqui, tá bom? Se eu clicar aqui, agora vai dar erro, né? Se eu digitar aqui, porque é um número ali, ó. Se a gente fizer aqui, ó, vai dar erro. Deixa eu refazer essa conta aqui que eu quero fazer. Quando a gente está trabalhando com ângulo, na verdade é o inverso do seno. Então, essa conta aqui, ó. Raiz de 89, por exemplo, aqui, dividido por 5, né? Ó, só para a gente interpretar o resultado. Ó, erro, né? O erro é o qual aqui? Simplesmente porque eu digitei um valor aqui que vai dar maior do que 1. Então, seno não pode ser maior do que 1, nem menor do que menos 1. Então, erro básico, tá vendo? Essas coisas que a gente vai falando aqui durante o minicurso. Isso aqui é só exemplo, tá, pessoal? E falar sobre como usar a memória da calculadora. Essa parte que eu acabei de mostrar está aqui, né? Nos principais erros. Nada científico, nunca fiz uma pesquisa em relação a esses erros. Algo que eu vou construindo, a gente vai aprendendo aí, vai notando durante as aulas, tá? Sobre o implot, nós vamos fazer gráfico de funções. Vamos trabalhar com pontos, até mostrei para vocês, né? A sintaxe, como que eu tenho que escrever para conseguir fazer um gráfico de raiz, de exponencial, do módulo, seno. Vou pegar aqui o implot rapidamente, só para a gente ver aqui, ó. Eu quero fazer um gráfico parecido com esse que eu acabei de digitar na calculadora, seno, para ficar como exemplo aqui, ó, rapidinho, para não estender muita aula, tá? Então, já está até aqui como exemplo, ó, seno com i, tá? Então, erro muito comum, a pessoa vem aqui e digita seno com i. Nós somos acostumados assim, tá bom? Então, seno com i vai ficar certo e seno com i vai ficar errado. Então, se eu digitar seno de 2x aqui assim, ó, já está certo agora, menos 3, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ok, vai aparecer o gráfico da função, tá aqui, bem bacaninha, né? Se eu ir aqui, ó, vou deixar aqui, ó, esqueci, né, eu não sei que era com i, não prestei atenção, coloquei com i, vai dar um erro, né? Olha como vai ficar essa função. Ficou como se fosse uma reta, né? Uma função constante igual a zero, interessante, né? Tá? Então, são esses cuidados aqui que eu vou passando durante o curso. Vamos terminar aqui o conteúdo dos slides. Tá? Então, em plot, a gente vai trabalhar basicamente com isso. Mais uma palavra, tá, pessoal? Anote a terceira palavra aqui do nosso mini curso, ok? Só lembrando, pessoal, que eu falei bem rapidinho no final, não se importem com isso, tá? Não fiquem preocupados, que isso são os conteúdos já das aulas, tá? Até falando nisso, deixa eu abrir aqui o mini curso que está pronto, para vocês terem uma noção de como que vai funcionar isso daqui durante o mini curso para vocês. Esse mini curso aqui, ó, é o de álgebra, tá? Então ele já está pronto, ó. Pode olhar que tem a apresentação do curso, que é exatamente a aula que eu estou gravando agora para vocês, daqui uns dias vocês vão assistir, tá? Com as informações todas. E aí tem as aulas, aula por aula aqui, tá? Com a videoaula, atividade, tá bom? Aula 2, vai ficar assim, tá? Para vocês. Por enquanto, nessa primeira aula vai estar um pouco diferente, porque eu vou colocando gradual aqui, né? E no final aqui vai ter uma atividade avaliativa aqui, com uma certa duração de tempo para fazer, tá bom? Você pode baixar a atividade antes para ler, entender o que vai fazer, aí depois você vem aqui e responde a atividade. Então, de vocês vão ficar parecido com isso daqui. Não igual, mas bastante parecido, tá bom? Então, basicamente isso, pessoal, que tem previsto aqui para essa primeira videoaula, é bem simplesinha, tá bom? E, para finalizar de vez aqui, o conteúdo do Excel. Então, eu vou deixar isso aqui para as próximas aulas. Isso aqui é só para ter uma ideia geral do que a gente vai ver, tá bom? Mas basta saber que vai trabalhar Excel e vai ter uma aula só do Excel, a gente vai falar sobre isso daqui, tá? E no LabMat, também já mostrei para vocês, né? Vou falar um pouquinho de integração numérica, um pouquinho de interpolação. Já é o conteúdo mesmo do cálculo numérico, né? Sempre lembrando que são dicas aí de como você não errar isso usando lá o aplicativo, tá bom? Então, mais uma palavra aí, pessoal. Vocês anotem essa palavra, tá bom? LabMat, tá? Então, nós temos essas palavras aqui, a terceira palavra-chave. E é isso, pessoal. Deixa eu só tirar do modo de apresentação aqui, só para não ficar confuso as palavras, né? Então, ó, nós temos aqui 3 palavras, ó. Professor, sintaxe e LabMat, tá bom? Então, vai ter uma atividade relacionada a essas palavras aqui. Pessoal, valeu. Até a próxima aula aí.